Olá, queridos alunos dos oitavos anos, como vocês estão? Esperamos que estejam bem, que tenham descansado durante o final de semana. Estamos nós aqui, firmes e fortes para mais um momento de estudo, iniciando com língua portuguesa como de costume, mas antes do direcionamento da atividade, vamos a um recadinho especial. Que não nos falte fé e amor. Olha, precisamos estar atentos, pois a fé e o amor não podem faltar na nossa vida, são essenciais e ainda diria mais, são combustíveis a nós. Então, por favor, não deixa que falte aí, fé e amor, ok? Mas vamos lá, pega o teu livro de língua portuguesa e abre na página 111. Nós estamos estudando os conceitos de regência nominal e regência verbal. Professora Letícia, não lembro mais sobre isso. Olha, nós estudamos na semana passada, certo? Mas o que seria então essa ideia de regência, essa relação de regência entre as palavras? Olha, quando nós estamos escrevendo ou até quando nós estamos falando, nós percebemos a importância da relação que as palavras têm entre si. E em alguns momentos nós vamos perceber que existe a necessidade de complementos, certo? Existem palavras que precisam de complementos para que seu sentido seja completo. E aí, se nós pensarmos que algumas dessas palavras são verbos, então a gente vai ter a ideia da regência verbal. E se forem nomes, outras classes de palavras, a gente vai ter a ideia da regência nominal. Então, dentro desse estudo aí, nós temos o termo regido, que é o termo que está dependendo de um complemento, e temos o termo regente, que é aquele termo que vai trazer essa complementação. Então, nós vamos analisar esses pontos a partir da página 111 na atividade proposta, ok? Queridos, quando nós vamos analisar tirinhas, uma dica extremamente importante é que nós possamos analisar não só o que está escrito, mas também o que está expresso através das imagens. A linguagem verbal com a linguagem não verbal, elas dialogam e elas podem nos mostrar, certo, tópicos importantíssimos que talvez, se a análise não for minuciosa, nós não vamos perceber. Então, nós temos uma tirinha aí dos bichinhos de jardim que diz o seguinte: é ótimo assistir o desenvolvimento da tecnologia. Os aparelhos estão cada vez mais inteligentes, enquanto a gente está mais burro, o que dá uma equilibrada. Olha, quantas informações importantes nós temos aí, ok? Então vamos para as perguntas e vamos retomando o que está sendo expresso na tirinha. Primeiro quesito, o principal recurso da tira é a quebra de expectativa. Olha, houve uma expectativa e de repente houve uma quebra dessa expectativa. Como foi que isso aconteceu? Como isso se construiu? É ótimo assistir o desenvolvimento da tecnologia, os aparelhos estão cada vez mais inteligentes, de repente, enquanto a gente está mais burro, o que dá uma equilibrada. Então, onde foi que houve a quebra de expectativa? Por que houve essa quebra? Então, você vai precisar deixar isso claro no primeiro quesito, ok? Segundo quesito, você acha que a personagem parece incomodada com o que está vendo acontecer? Justifique sua resposta. Eu vou dar uma dica para vocês. Vamos analisar a personagem da tirinha. A expressão dela teve alguma alteração do primeiro quadrinho para o último? Será que de fato ela está incomodada com o que ela está percebendo que está acontecendo? Sim ou não? Você precisa justificar a sua resposta, ok? Terceiro, o termo burra é pejorativo, mas seu uso nesse contexto não é ofensivo. Por quê? Olha, gente, normalmente quando nós analisamos o emprego da palavra burro, dependendo do contexto, a gente percebe que ele tem um sentido irônico, que não é legal. Mas a própria questão está trazendo que esse termo não é ofensivo nesse contexto. Por que aí o uso da palavra burro não está sendo ofensivo? O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? Então, você vai precisar colocar como resposta no terceiro quesito, tá? Quarto quesito. Como o verbo assistir, empregado na primeira fala, classifica-se quanto à transitividade? Olha, eu tenho: é ótimo assistir ao desenvolvimento da tecnologia. A gente vai precisar justificar o emprego desse verbo. Professora, não lembro essa ideia de transitividade, verbo transitivo, então vamos relembrar. Vocês lembram o que é um verbo transitivo? Meus queridos, o verbo transitivo é um verbo que vem acompanhado por um complemento.
Olha, nós temos verbos que são intransitivos. Porque intransitivos, eles têm sentido completo, eles não precisam de complemento. Mas nós temos verbos que são transitivos, ou seja, por si só, eles não têm sentido completo. Vamos pensar, o menino sente. Olha, quem sente, sente alguma coisa, tá? Vamos pensar, minha mãe revelou. Quem revela, revela algo, né? Então, eu preciso de complementos para que esses verbos eles tenham sentido completo dentro de um contexto, ok? Passando aí, nós temos um exemplo. As crianças precisam de carinho. Olha, percebam que eu coloquei uma barra após o verbo precisar. Se eu disser as crianças precisam, obviamente que você vai perguntar. Precisam de quê? Certo? Então, vejam que esse verbo sozinho, ele não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Então, todos os verbos que precisam de complemento são chamados de verbo transitivo. Mas os verbos transitivos se classificam em direto e indireto, e aí a gente vai revisar sobre isso, ok? Verbo transitivo direto é quando o complemento que vai trazer o sentido ao meu verbo, ele vem, mas ele não é ligado por preposição. Por exemplo, nós escutamos nova música favorita. Quando eu digo nós escutamos, a sua pergunta vai ser o quê? Esse o aí não é preposição, então já é uma dica que nós temos um verbo transitivo direto, ok? Depois eu tenho transitivo indireto, que é quando o termo que vai completar o sentido do meu verbo, ele vem ligado por preposição. Quando eu digo eu gosto, você pergunta de quê? Olha o de, que é uma preposição. Então, quando eu tiver um verbo que precisa de complemento, a primeira coisa é verbo transitivo. Mas eu preciso descobrir se é direto ou indireto. Como é que eu vou saber isso, professora? Quando eu analisar se o que vai completar o sentido desse verbo vai vir regido por preposição ou não. É uma dica, ok? Então, vamos voltar ao quarto quesito. Depois a gente pode retomar os estudos sobre transitividade verbal. Mas o quarto quesito diz: como o verbo assistir, que está empregado lá na primeira tirinha, é ótimo assistir ao desenvolvimento. Será que quando eu digo é ótimo assistir, aí assistir, quem assiste, assiste alguma coisa, eu tenho o uso de preposição ou não para completar o sentido desse verbo? Se eu tiver, eu vou ter um verbo transitivo indireto. Se eu não tiver, vai ser verbo transitivo direto. Então, você vai tentar aí descobrir esse verbo assistir, ele é transitivo direto ou indireto, e você vai justificar, ok? Quinto quesito. Haveria alteração na classificação do complemento de assistir se esse verbo fosse trocado por ver? Se eu colocasse assim, ó, é ótimo ver e continuasse a frase, ele ia continuar tendo a mesma transitividade ou ele ia mudar? Aí você vai colocar e dizer o porquê. Sexto quesito. Seria possível usar outra preposição no lugar de ao desenvolvimento? Ó, é ótimo assistir ao desenvolvimento. Eu poderia mudar aí, usar outra preposição ou não? Tem que ser é ótimo assistir ao desenvolvimento. Será que se eu colocasse é ótimo assistir de desenvolvimento com desenvolvimento, será que ia dar certo? Ou não daria certo, teria que continuar com a mesma? Você vai colocar sim ou não, ok? Agora nós vamos para a página 115 para o nosso último quesito da atividade do dia. E aí, mais uma vez, vamos prestar bastante atenção, ok? No seu caderno, coloca a página 115 e coloca o número do quesito. Então, nós temos o seguinte: a agência na prática. Leia uma definição retirada de um dicionário de sociologia. Aí diz o seguinte: meritocracia é um sistema social no qual o sucesso do indivíduo depende principalmente de seu mérito, de seus talentos, habilidades e esforços. A ideia de meritocracia tem servido como ideologia baseada no argumento de que a desigualdade social resulta de mérito desigual e não de preconceito, discriminação e opressão. Serviu também como orientação para a mudança, em especial no sistema educacional britânico. Aí tem a referência aí de onde foi retirado o dicionário de sociologia, ok? Letra A.
O texto apresenta duas linhas de raciocínio diferentes para explicar por que uma pessoa tem sucesso e por que outra não tem. Qual seria a ideia aí? A gente analisar no texto justamente por que uma pessoa pode ter sucesso e a outra não ter. Olha, vai depender de quê? Ele fala da ideia de meritocracia, certo? Então, por que uma pessoa pode ter sucesso? Mediante o quê? Seus talentos, suas habilidades, seus esforços. E por que outra pode não ter? Existe uma coisa que é muito séria, que é a ideia da desigualdade social, né? Então, você vai precisar organizar a sua resposta com base no que nós falamos, ok? Letra B. Qual é o termo regente da sequência de seu mérito, de talentos, habilidades e esforços? Qual é o termo regente? Antes de se referir aí, ó, de ter essa expressão de seu mérito, vai dizer de talentos, habilidades e esforços. Quando diz o sucesso do indivíduo, depois de indivíduo, qual é a palavra que nós temos que vai ser colocada aí no texto justamente para que essas partes que estão aí de seu mérito, de seus talentos, habilidades e esforço possam completar o seu sentido? Vou dar uma dica, começa com a letra D. Letra C. Explique o uso do travessão na sequência acima. A gente pode perceber que existe travessão aí, ó, de seu mérito. Travessão de seus talentos, habilidades e esforço. Para que usar o travessão aí? Já que não está indicando o início do diálogo, seria para indicar uma explicação? O que é que você acha? Letra D. Quais termos são regidos pela forma verbal resulta? Então, você vai lá no texto, vai procurar a palavra resulta, certo? Aí no texto você vai procurar a palavra resulta e você vai dizer quais são os termos que são regidos. Então, resulta, vamos lá. Todo mundo procurando aí a palavra resulta. Assim que você encontrar a palavra resulta, você vai dizer quais são as palavras que estão se referindo à palavra resulta, certo? E aí, quando você descobrir isso, você vai justamente estar indicando o termo regido. Atenção, para que você possa identificar essa resposta. Seguindo, nós temos letra E. Esses termos formam dois grupos. Então, está pedindo para a gente separar dois grupos. A gente tem um grupo de mérito desigual, certo? E nós temos outro grupo, que é o grupo de quê? De preconceito e de que mais? Então, você vai acrescentar aí. E letra F. Que expressão foi usada na definição para separar os dois grupos? Olha, nós temos o seguinte aí no texto. Baseada no argumento de que a desigualdade social resulta no mérito desigual e não de preconceito, discriminação e opressão. Qual é a palavra aí que está sendo usada, a expressão, para dividir um grupo e outro? Vou repetir para que você consiga identificar, tá? A desigualdade social resulta do mérito desigual. Aí tem aí e não de preconceito, discriminação e opressão. Qual é a expressão? Então, você vai colocar. Meus queridos, as dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato, que nós estamos disponíveis para ajudá-los, ok? Façam a atividade com todo carinho, com toda dedicação. Encaminhem para nós as respostas, porque nós precisamos aqui acompanhar o que vocês estão desenvolvendo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!